Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa aula, né? Espero que vocês estejam gostando das aulas, né? Que vocês tenham gostado das aulas passadas e que continuem gostando dessas, certo, gente? E vamos à nossa aula de redação. Bom, a princípio nós vamos começar, né? Pelo slide para não perder o costume. Certo, gente? Vamos lá. Prontinho. Eita. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem formal, informal e sobre gíria, né? Que vocês conhecem, tenho certeza que conhecem, né? Vamos lá. Linguagem informal, gente, é aquela que nós usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta, ou seja, é aquela linguagem que a gente usa quando a gente está se dirigindo a alguém que a gente não tem intimidade, é aquela linguagem que é usada nos tribunais, é aquela linguagem que a gente usa com os nossos patrões, né, por questão de respeito, é aquela linguagem que a gente, como é que eu posso dizer, que a gente usa nas apresentações de trabalho, né, uma linguagem mais formal, certo? É utilizado em situações profissionais, acadêmicas, ou quando não existe familiaridade entre os interlocutores, ou seja, em situações que exigem mais seriedade. A linguagem informal é utilizada em situações mais descontraídas, quando existe uma familiaridade entre os interlocutores. Nela, não é necessário o uso de norma culta, sendo comum o uso de gírias e coloquialismos, ou seja, a linguagem formal nós usamos com aquelas pessoas que nós temos mais intimidade, com os nossos colegas, né? Com nossos familiares. É uma linguagem assim mais descontraída, né? Mas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, como diz aí, né? Com gírias e coloquialismos, certo? Vamos nós. Bom, características da linguagem formal e da linguagem informal. Vamos para a linguagem formal oculta. Utilização da norma culta, respeitando rigorosamente as normas gramaticais, utilização de vocabulário extenso, pronúncia correta e clara das palavras. Quando ele diz assim, vocabulário extenso, é que a pessoa, no caso, costuma usar palavras que não usamos no nosso dia a dia, né? Palavras mais rebuscadas, né? Que nós usamos mais no nosso dia a dia com outro jeito, certo? E eles não, eles procuram usar umas palavras um pouco mais assim, mais rebuscadas, mais cultas, certo? Existem no nosso dicionário, mas que nós não usamos cotidianamente. Linguagem informal, né? Coloquial ou cotidiano, no caso, que é a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia. Despreocupação com o uso de normas gramaticais, utilização de coloquialismos, expressões populares, gírias, palavras inventadas, no caso, neologismo, né? Que adolescente adora criar uma palavra. Uso de palavras abreviadas como você, ser e tô, sujeito a variações culturais e regionais, ou seja, essas abreviações, as gírias, de acordo com cada lugarzinho, elas têm, no caso, as gírias próprias daquele lugar, né? Aqui no Nordeste, é Nordeste, certo, né? Mas é aquela coisa, cada estado, às vezes até assim, de uma zona, de uma cidade para outra, já há mudança na questão do falar, né? Aqui em Itabaianinha, né, tem algumas como é que eu posso dizer? Alguns ditos populares que eu não conhecia lá em Aracaju. Tem algumas formas de se expressar que eu não, das pessoas se expressarem que eu não conhecia quando eu morava também quando eu morava lá em Aracaju. Então, depois que eu vim para cá, eu estranhei um pouco, mas aí eu procurei saber o que era aquilo, né? E me adequei ao grupo, mas não falo porque não acho legal, né? Certas coisas, quando a gente não acha legal, a gente não fala, né? Mas escuto sempre de outras pessoas, só não repito, né? Quando a gente não acha legal aquilo, a gente
não repete. Assimila aquilo, né? Aprende, sabe, fica sabendo do que é que se trata, mas quando a gente não concorda, não repete, né? Mas não são todas as expressões não, viu, gente? Vamos nós. Opa! Em que situações são utilizadas, né? A linguagem formal é usada em situações mais formais, como discursos políticos, entrevistas de emprego, palestras, concursos públicos e documentos oficiais. Geralmente é utilizada quando falamos com superiores, autoridades ou público, né? A gente não vai simplesmente chegar, vamos dizer que eu vou ser oradora de uma turma na faculdade. Eu não vou chegar lá no púlpito, né? E ficar lá falando besteira de qualquer jeito, de como se eu estivesse falando com meus colegas, não. Ali, dentro daquele, junto com aquele pessoal que eu tenho intimidade, existem outras pessoas que nunca nem me viram, portanto, eu tenho que manter o vocabulário formal, né? Vamos lá. Linguagem informal. É utilizada, gente, viu? Aqui ela é utilizada. Daqui a pouco eu vou corrigir esse errozinho, mas a linguagem formal ela é utilizada em conversas cotidianas, em mensagens de celular, chats, né? Geralmente é usada em conversas entre amigos e familiares, né? Linguagem informal, cotidiana ou coloquial, certo? Bom, vamos agora para o que é gíria, né? Bom, vamos ver aqui essa figurinha. Pode parar de caô. Estou muito bolada hoje. Lembra daquela parada? Já é, meu irmão. No caso, aí são algumas gírias, né? Algumas já passaram, né? Já não usam mais hoje, já tem outras gírias, que gíria é uma coisa que eu acho que, assim, de certa forma, ela é uma coisa temporal, né? Vamos lá. O que é gíria, né, gente? Gíria é um tipo de linguagem empregada em determinado grupo social, mas que pode se estender à sociedade em razão do grau de aceitação. A expansão da gíria ocorre de acordo com a proporção social que é atingida. Existem dois tipos de gíria, as comuns, que boa parte das pessoas entendem, e as de grupo, que são espécie de código entre seus membros, né? Às vezes tem determinados grupos fechados, ou então algumas gírias assim que são, pronto, vamos supor que dentro do grupo dos contabilistas, eles têm algumas gírias, né? Dentro do grupo do pessoal de direito também. Aí, no caso, tem aqueles grupozinhos fechados de adolescente que, pronto, os que são fãs de K-pop, eles têm as gírias dele, né? Os que são fãs de anime também têm as gírias dele, e assim por diante. Como é o nome? Na United também, né? Aí também tem as gírias dele, né, gente? Então, são gírias uma questão de grupo, e gírias comuns são aquelas que todo mundo geralmente fala, certo? Então, vamos nós. Alguns exemplos de gírias comuns. Abrir o jogo, né, contar a verdade, baixar a bola, acalmar, arregaçar as mangas, dar início a um trabalho. Vamos nós. E agora nós vamos ao livro didático, né? Ver a questão da prática de leitura, ler o fragmento de romance, todo mundo junto, fazer as atividades e depois também mais atividades aqui na parte de linguagem do texto. Vamos lá, pessoal? Me acompanhe, por favor, página 32. Aí na página 32, né, prática de leitura. Texto 4, romance, fragmento. Ouça com atenção o texto que o professor vai ler. Ele foi extraído de uma obra que aborda a relação entre uma mãe e uma filha adolescente, considerando o cotidiano que traz momentos de carinho, brigas, compreensão, boletim, namorados, festas, descobertas, enfim, tudo que normalmente acontece entre pais e que têm filhos nessa faixa etária e adolescentes que normalmente empreendem uma defesa apaixonada de pontos de vista por vezes contrários. Leia o nome da obra, de onde o fragmento foi extraído. Fala sério, mãe, né? Thalita Rebouças. Uma escritora, no caso jovem, que escreve também falando a linguagem dos jovens, né, gente? Primeira questão. Em que situação você acha que um filho ou filha se dirige à mãe dessa forma? Né? Vejam aí direitinho. Primeiro vocês vão ler, depois responder isso aqui. Em
em sua opinião, o emprego dessa frase revela qual tipo de relacionamento entre mãe e filha? Não, no caso, agora vocês vão responder olhando mesmo essa frase. Fala sério, mãe. E aí, gente? Será que tem mães que gostam de que o filho fale dessa forma ou exige um pouco mais de respeito, né? Então, vamos ver aqui. Você já empregou esse tipo de frase para se dirigir aos seus pais em alguma situação? Não, gente. Melhor não, né? Melhor não. Vamos ao texto. Fala sério, mãe. Vamos lá. Eu estava sentada no meu computador lendo uns e-mails quando, por conta de umas fotos de bebês que um amigo me mandou, eu lembrei de como parece que foi ontem que meus filhos eram pequenas bolotas cheias de dobrinhas. É engraçado perceber que muitas vezes Maria de Lourdes, a menor, parecida fisicamente comigo, faz gestos e olhares que eu faria, toma atitudes que eu tomaria. É muito bacana pensar que criei meus filhos para o mundo, mas deixei neles a minha marca. A Maria de Lourdes anda numa fase engraçada. Está se achando gente, mais mulher, comprando roupas menos infantis, querendo livros com temas mais adultos. No fundo, claro, continua uma criança enorme. Já está mais alta do que ele. Às vezes queria voltar no tempo só para poder carregá-la como um bebê de novo. Por alguns segundos gostaria de ter aquela sensação gostosa de volta. Mas a verdade é que ela ainda é a minha neném. Oi, disse ela, ao chegar em casa fazendo a bagunça de sempre, deixando a mochila num canto e a agenda no outro. Oi, amor de mãe, estava pensando em você, pequenininha, e deu uma saudade. Vem cá me dar um beijo. Ela veio, encheu-me de beijos e, sentada no meu colo, perguntou: Lembra que eu fui ao cinema no sábado? Lembro, claro. Sabe o que rolou lá? O filme, ué. Não, mãe, além do filme. Pipoca, refrigerante, jujuba. Que mané jujuba, mãe? Pensa mais um pouco. Chiclete? Caraca, não acredito que não deu uma dentro. Rolou um beijo, mãe. Beijo. O quê? Seus amigos já estão beijando? Não me diga, Maria de Lourdes. Aposto que foi essa tal de Alice. Sempre achei ela uma menina muito saidinha. Fui eu, mãe. Eu que beijei. Hã? Muita calma nessa hora. Tentei agir naturalmente. Você, olha só, filha. Você beijou, que bom. Reagi sem um pingo de animação quando o assunto. Ou com o assunto, admito. Só isso? Não quer saber como foi? Com quem foi? Achei que você ia morrer de curiosidade. Nossa, estou louca. Louca para saber esses detalhes, minha filha. Você não faz ideia. Menti descaradamente. Só espera um minuto que mamãe vai pegar um copo d'água. Quer também? Eu precisava mastigar a novidade. Não, obrigada, respondeu ela. Deixei Maria de Luz na sala e corri para a cozinha. Eu pensando que ela ainda era um bebê e já tem marmanjo de olho na minha pequena. Que mundo mais apressadinho. Maria de Lourdes ainda é uma criança, Como é o nome do rapaz? Será que rolou um cheirinho no cangote? Uma lambidinha na orelha? Ai, não, jamais posso perguntar isso para ela. Mas quero saber tantas coisas. Não, não quero saber nada, nada. Não está muito cedo para uma criança começar a beijar. Uma criança, meu Deus, precisava recompor minhas energias e fazer cara de mãe melhor amiga, entendida também como, nossa, que novidade bacana você está me contando, filha. Respirei fundo e fui para a sala. O Armando talvez leve isso com mais naturalidade, mas eu sou meio antiquada para esses assuntos do beijo, de sexo, de relacionamento. Na minha adolescência, nós nunca conversávamos sobre isso lá em casa. Então, filha, agora sou todos ouvidos. Quem é ele? É o Nando, primo da Alice. Não acredito que o cara é parente dessa Alice. Mãe, branqueou ela. Desculpa, não está mais aqui quem falou. Ele mora em Friburgo, veio passar o feriadão aqui no Rio. Maria de Lourdes, você conhece os pais desse rapaz? Ele é de boa família, de boa índole? Ai, mãe, que coisa mais antiga. Que rapaz! Quem é que fala rapaz hoje em dia?
E por que é que eu tenho que conhecer os pais do menino só porque eu dei um beijo nele? Que coisa mais sem nexo. O quê? Foi você que deu um beijo nele? Ah, tipo assim, eu tomei a iniciativa, mas ele já estava me azarando desde a lanchonete. Você tomou a iniciativa? Isso é coisa de menina fácil, Maria de Lourdes. Mas os meninos são lentos, às vezes precisam de um empurrão básico. Além do mais, eu não aguentava mais ser bebê, né? Bebê? O que é bebê, Maria de Lourdes? Boca virgem, mãe, que desatualizada. Mas que bobagem. Sabia que no meu tempo a gente só beijava? Alô? Não estamos no seu tempo. Vai começar esse papo chato de no seu tempo de novo? Está bom, desculpa. Não vai perguntar se foi bom? Ela estava realmente decidida a ir fundo no tema. E eu, sem a menor vontade de saber como foi, precisava de tempo para digerir as informações anteriores. Mas Maria de Lourdes estava numa ansiedade frenética. Queria porque queria contar tudo. Contar tudo. Logo, vou contar tudo logo. E eu, que sempre quis bancar a mãe moderna, a mãe bem resolvida, a mãe antenada, tive de aguentar com pinta de super interessada. É, gente, às vezes para nós mães é difícil digerir certos assuntos dos filhos, mas nós temos sim que conversar mais com nossos filhos, né? Saber realmente as coisas que eles gostam, as coisas que eles não gostam, o que é interessante para eles e o que não é interessante. E lembrar que os tempos mudaram, né? Mas que mesmo assim a gente tem sim que se preservar em certas situações, né? Então vamos lá. Bom, depois de lermos esse texto, né, da Thalita Rebouças, maravilhoso por sinal, né? Aqui tem um pouquinho, né, da história dela. Vamos ler, né? Conhecendo a autora. Thalita Rebouças nasceu na cidade de Rio de Janeiro em 1974. Thalita é escritora, jornalista e escreve obras destinadas ao público juvenil. Sua primeira obra, intitulada Um Caso de Cativeiro, foi escrita com o marido, Carlos Luz, que também é escritor. Publicou em 2001 o livro Traição entre Amigas, divulgado na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Em 2003, publicou Tudo por um Popstar. Em 2002... peraí, viu, gente? Me atrapalhei aqui. Em 2003, publicou Tudo por um Popstar, 2012, que se tornou um best-seller. A obra Fala Sério Mãe, em 2004, foi seu quarto livro. Escreveu também o livro infantil Porque Só as Princesas Se Dão Bem, 2013. Suas obras viraram jogo de tabuleiro, peças de teatro, filme e até mangá. Alguns de seus livros foram traduzidos para diversos países da América Latina e são lidos também em Portugal. Vejam como ela fala a linguagem, no caso dos adolescentes, né? Para atrair um público tão grande, né? Que outras pessoas até de outros países tenham interesse nas obras dela. E são realmente interessantes, né? A gente, enquanto professores, também temos que saber falar a língua dos nossos alunos, não é verdade? Vamos lá, gente, agora vamos para a página 36, linguagem do texto. Aí, na linguagem do texto, na primeira questão tem: a linguagem usada nesse texto é mais formal ou mais informal? Por quê? Né? De acordo com o que você viu no texto, você acha que a pessoa tem intimidade ou não com a outra que ela está conversando? Aí, no caso, ela seria usada, nesse caso, uma linguagem formal ou informal. E aí você vai justificar, certo? 2. Transcreva palavras ou frases do texto que justifiquem sua resposta à questão anterior. Ou seja, você vai lá no texto, procurar, né, e transcrever para o caderno frases que justifiquem sua resposta na questão 1. 3. Qual a intenção da autora ao colocar a palavra destacada em caixa alta, letras maiúsculas? Bom, gente, quando a pessoa está escrevendo alguma coisa, né, que bota em letras maiúsculas, aí vocês já sabem, né? Vocês jovens já sabem o que é, para que é que serve isso, né? Então, vamos lá responder essa questão. Vamos lá. Tem um fragmentozinho aí. Nossa, estou louca. Louca para saber esses detalhes, minha filha. Você não faz ideia, menti descaradamente. Só espera 1 minuto que a mamãe vai pegar um copo d'água. Quer também? Né? Vamos lá. Quarta questão. No trecho a seguir, que palavra a adolescente utiliza para informar a mãe a forma atual de usar a palavra rapaz?
Ai, mãe, que coisa mais antiga, que rapaz. Quem é que fala rapaz hoje em dia? E por que que eu tenho que conhecer os pais do menino só porque dei um beijo nele? Que coisa mais sem nexo. E aí, gente, vamos lá. Quinta questão. Leia as palavras e expressões destacadas nos trechos a seguir. Que mana jujuba, mãe? Pensa mais um pouco. Ah, tipo assim, eu tomei iniciativa, mas ele já estava me azarando desde a lanchonete. Alô? Não estamos no seu tempo. Letra A. Você já empregou alguma dessas palavras em situação de comunicação, em uma situação de comunicação? Em caso afirmativo, descreva a situação. Bom, se você usou alguma dessas palavras aqui, né, que vocês sabem que são gírias, né? Veja se você já empregou alguma delas e aí você vai descrever a situação que você descreveu essas palavras, certo? Então, vamos lá. Letra B. Das palavras e expressões destacadas, quais ainda são usadas na comunicação entre adolescentes, né? Quais dessas aqui, né? Mané, tipo assim, me azarando, alô. Quais delas ainda são usadas, né, entre os adolescentes hoje em dia? Agora vamos para alguns conceitos aqui. O conjunto de palavras de uma língua é parte mais sensível à mudança, à transformação. Os vocabulários surgem e ganham adesão dos falantes, prestígio social, mas também podem se desatualizar e cair em desuso. Como eu disse a vocês, né? Algumas gírias, elas deixam de ser faladas com o tempo, e aí, como vocês viram próprio aqui no texto, dizendo que, mãe, não se chama assim, não sei o quê, né? Essas coisas assim. Então, algumas palavras entram realmente em desuso. Diferentes grupos sociais, em busca de atribuir efeitos novos e expressivos a palavras e frases, criam sentidos próprios para elas. Há esses termos específicos que surgem em determinados contextos sociais e que, aos poucos, vão fazendo parte do processo comunicativo, dando o nome de gírias. As gírias normalmente são usadas em situações menos formais de comunicação e entre os jovens. Elas podem estar relacionadas também a uma época específica e serem utilizadas por outras palavras com o tempo. Vamos nós. Questão C, né? Quinta C. Por quais gírias atuais você poderia substituir as palavras e expressões destacadas? Vocês vão ver se algumas dessas expressões que foram destacadas aqui, se precisa, no caso, se hoje em dia já tem alguma outra palavra que a substitua, que você possa usá-la, né? Bom, para você que é curioso, brother, sangue bom, meu rei, você conhece o significado dessas palavras e expressões? Costuma utilizá-las em seu cotidiano? Fique ligado em mais algumas gírias e aos significados atribuídos a elas pelos seus falantes. Animal, muito legal. Barraco, escândalo, briga. Brinks, usada para dizer que o que foi falado antes era brincadeira. Buzum, ônibus. Para mim, lá em Aracaju é buzum, não é buzum, não. Capar o gato, ir embora, para você ver que tem mudança, mesmo assim, né, na questão da grafia. Deu ruim, algo que não está legal, que não saiu conforme o planejado. De boa na lagoa, em uma situação boa, agradável. Deixa quieto, deixa para lá. Foi mal, pedi desculpa. Muvuca, bagunça. Nocego, pessoa desastrada. Osso, algo muito difícil, complicado. Partiu, usado nas redes sociais para se dizer que se está indo a algum lugar. Pirar na batatinha, não entender, está distraído. Cipar, talvez. Suave na nave, com calma, tranquilo. Bom, algumas dessas palavras podem ter outros significados também, né, em relação às gírias. Bom, mas vocês conheceram algumas, né, mais algumas gírias. Provavelmente algumas vocês usam, outras já não se usa mais, né? A minha menina mesmo, roda e vira e se passa, eu, menina, pelo amor de Deus, né? Porque normal, né? Professora de português é complicado, né, se adaptar às gírias, mas tudo bem, né? A gente escuta, aprende, vê o significado direitinho, né? Mas usar mesmo uma ou outra, né? O que é realmente interessante. Bom, nossa aula a gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor, certo? Ele vai estar sempre à disposição. Lembrando também que aqui na cidade as coisas ainda não estão muito boas, então precisa continuar se protegendo, usando luva, ou luva o quê, gente? Máscara, né? Álcool em gel nas mãos, lavando sempre as mãos sempre que necessário, não ficar saindo
abusem do uso da máscara e saibam como usar a máscara. Gente, máscara não é para ser usada no queixo, nem aqui, né, na mão, né? As pessoas pegam, enfia a máscara que sai na rua e deixa. Não, gente. Até para você mexer no óculos, no olho, no nariz, na boca, isso aí não se faz mais na rua. Só depois que se passa álcool em gel dentro de casa, que toma banho. Até isso não é seguro fazer, né? Nós mesmos tocando no nosso próprio corpo. E isso já é complicado, né? Então, se protejam, protejam as pessoas que vocês amam, certo? E façam disso uma relação de empatia, né? Porque você se protegendo, você vai estar protegendo o seu próximo, as pessoas que vocês amam dentro da sua casa, certo? E vamos à nossa despedida virtual, né? Já que não há outra forma. Então, um abraço apertado, gente. Um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.